Então vamos lá, meu nome é Thiago Bueno, estamos eu e a Tâmara aqui, a Tâmara lá de Salvador. A gente está fazendo um café com comunicação não violenta, que é para o curso de formação de facilitadores de comunicação não violenta, um curso online. E hoje eu vou estar apresentando alguns conceitos da comunicação não violenta e eu pedi para a Tâmara, se ela tiver alguma dúvida, que ela possa intervir aí, e a gente vai dialogando também de acordo com as dúvidas que forem aparecendo por ela. Então, eu vou passar aqui, botar uns slides para a gente ter uma referência e poder ir acompanhando. Ok, então, nesse curso, nós começamos estudando esse livro do autor Marshall Rosenberg, chamado Comunicação Não Violenta. É o livro mais clássico dele. E a partir do mês de setembro nós vamos entrar num outro livro. Mas eu vou falar basicamente hoje, vou apresentar um pouco dessa teoria dele que está nesse livro. No outro livro, ele traz aspectos novos que não estão nesse livro. O outro livro eu indico muito para quem estuda esse conteúdo, para pegar o outro livro também assim que puder, que se chama Vivendo a Comunicação Não Violenta. O Marshall também tem outros livros que foram traduzidos em português. Porém, eu vou adiantar o seguinte: os outros livros, eles são livros mais finos e são capítulos separados do livro Vivendo a Comunicação Não Violenta. Então, eu acabei comprando todos. Depois eu fui ver que os outros livros eram tudo capítulos daquele livro ali. Então, já aviso também para quem for buscar livros dele para dar uma olhada nisso. Então, vamos seguindo aqui. O primeiro capítulo, vou falar um pouco do primeiro capítulo. No primeiro capítulo do livro, o Marshall ele traz esses tópicos. Ele faz uma introdução, onde ele, nessa introdução, como nós vamos ver, ele coloca ali já o fundamento sobre a qual esse conhecimento ele está assentado. E a gente vai ver também que esse fundamento ele vem lá da psicologia humanista, né? Não é algo que o Marshall Rosenberg criou, mas os teóricos da psicologia humanista, eu vou destacar aqui Carl Roger e Abraham Maslow, eles trabalharam muito com a perspectiva de que o ser humano ele possui uma natureza que ela é positiva. É uma natureza que ela é sociável, uma natureza que ela tende ao crescimento, quando ela não é impedida por aquilo que eles chamam de barreiras psicológicas. Vamos seguindo, então, depois vai ter um outro item sobre uma maneira de concentrar a atenção, depois o processo da CNV, aplicando a CNV em nossa vida e no mundo, um resumo do capítulo, e também tem um último item, que é a CNV em ação, onde o Marshall Rosenberg ele traz exemplos práticos de uso da CNV. Então, esses são os tópicos desse capítulo número 1. E aqui, então, eu trago uma imagem de 3 autores. Marshall Rosenberg, que é a pessoa da comunicação não violenta, e trago também as raízes de onde ele tirou esse conteúdo. Porque se você ler os livros, ele não deixa claro de onde saiu esse conteúdo. Ele só diz assim, por exemplo, nesse primeiro capítulo, ele fala o seguinte: o que foi agregado à CNV já existia há muito tempo. Só que aí ele não fala da onde, que tempo é esse, quem que construiu, quem que começou, né? De onde é que vem isso, tu não sabe. Tu pode até lá na bibliografia, tem uma porção de livros lá, mas para te ler todos também, a maioria em inglês. Então ele não deixa claro.
No segundo livro, Vivendo a Comunicação Não Violenta, é que ele traz, em determinado capítulo, ele diz o seguinte: olha, eu estava muito cansado da psicanálise, porque a formação dele profissional é em psicanálise, psicanálise clínica. E ele diz que estava muito cansado, e aí ele começou a ler esses autores aqui, o Carl Roger e o Abraham Maslow, que são os fundadores, por assim dizer, da psicologia humanista. E a partir dali, então, ele começa a desenvolver o trabalho dele dentro dessa abordagem. Então, é bom para a gente saber de onde é que vem as coisas. Não foi o Marshall Rosenberg que, como um gênio, criou essa teoria. É óbvio que o crédito assim que ele tem é muito grande, porque é muito acessível o conteúdo que ele traz, é de acesso popular e também é muito bem sistematizado. Essas são as diferenças que eu destacaria. Mas agora, se nós formos ler o Carl Rogers, que eu indico veementemente para qualquer um, que vá ler o Carl Rogers, porque você vai descobrir de onde é que o Marshall tirou as ideias dele. O Carl Rogers é realmente genial. É genial. E o Abraham Maslow, uma parte da teoria do Marshall, que eu vou mostrar agora no processo da CNV, onde ele fala das necessidades, quem teorizou e trouxe para o conhecimento acadêmico essa teoria das necessidades foi Abraham Maslow. Ele foi o primeiro cara a fazer isso, a primeira pessoa a trazer para o mundo científico um conteúdo que falasse assim, ó, o ser humano ele funciona a partir das suas necessidades. Então é muito importante também dar uma olhada no Abraham Maslow, ele tem alguns livros em português, outros não, mas o que der para a gente acessar e pesquisar sobre ele, eu indico bastante. Tem um livro que eu já vou indicar, que é Teoria da Motivação Humana, dele, que tem em português. Isso, Tâmara, a pirâmide de Maslow, exatamente. A Tâmara botou, inclusive, a pirâmide de Maslow, ele é muito conhecido por isso. Vamos seguindo aqui, então. Então, na introdução desse capítulo, o Marshall, eu destaquei 2 pontos. Primeiro, que ele fala assim: acredito que é de nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva. E aí ele traz, então, o fundamento sobre a qual esse conteúdo está alicerçado. Parte dessa perspectiva, o ser humano ele possui uma natureza que é plena, que é capaz, que é digna. E isso é muito importante, como a gente vai ver daqui para frente, porque é sobre esse fundamento que se baseia a ideia da empatia. A ideia da empatia, ela nasce, por assim dizer, de uma atitude de respeito de uma pessoa de valor para com outra pessoa também de valor. Se na nossa percepção nós estivermos vendo outro ser humano e tivermos conceitos depreciativos da outra pessoa, ou até pensando assim, essa pessoa ela está necessitada de ajuda, essa pessoa ela está em sofrimento não digo, mas se nós tivermos na nossa percepção qualquer ideia que diminua a outra pessoa aos nossos olhos, e isso significa eu sair de uma relação de horizontalidade com ela e me colocar numa posição onde eu esteja um pouco acima dela, que seja, eu já não consigo mais estabelecer empatia com ela. A empatia requer que nós estejamos em nível horizontal com a outra pessoa, numa horizontalidade. Isso significa que eu estou diante de um ser que é capaz.
Então, vamos partir desse princípio. Por isso que é importante essa ideia de que o ser humano ele tem uma natureza que é plena dentro de si. Pode ser que ela esteja escondida sob barreiras psicológicas que impedem que essa natureza floresça, mas ela existe. E é sobre ela que nós temos que colocar nossa percepção. Então, ainda na introdução, Marshall ele traz duas perguntas. O que acontece que nos desliga de nossa natureza compassiva, levando-nos a nos comportarmos de maneira violenta? E a outra pergunta, o que permite que permaneçamos ligados à nossa natureza compassiva? E aí, segundo ele percebeu o grande impacto que o falar e o ouvir tem sobre o ser humano no que se refere a dar resposta a essas perguntas. Através da linguagem, então, por meio desse estudo, segundo Marshall Rosenberg nos apresenta uma possibilidade de que nós podemos, sim, permanecer conectados à nossa natureza compassiva, através da linguagem. Aqui também esse item que eu separei, esse trecho, desenvolver a CNV como uma maneira de fazer brilhar a luz da consciência, de condicionar minha atenção em pontos que tenham o potencial de me dar o que procuro. Vamos ver, então, que pontos esse que ele nos orienta a gente fazer brilhar a luz da nossa consciência, condicionar a nossa atenção. Que pontos são esses? Tâmara, alguma pergunta aí? Qualquer coisa tu fala, viu? Por enquanto não, Thiago. Mas se tiver, eu falo aqui com você. Pode deixar, obrigada. Tá bom. Tá ótimo. Antes da gente entrar nos 4 componentes da CNV, eu vou trazer um conceito dele, do autor, que está a partir do 2º capítulo em diante. Mas esse conceito ele vai trabalhar ao longo dos 2 livros. Depois do 2º capítulo, ele trabalha direto. Então, é legal a gente já dar uma olhada nesses conceitos. Ele vai trazer um conceito chamado comunicação alienante da vida. E vai chamar a CNV também como uma comunicação do coração, ou comunicação compassiva, a mesma coisa. Então, é como se nós tivéssemos 2 sistemas de pensamento. Um que nos coloca em contato com a comunicação que nos aliena da vida, e outro sistema de pensamento que nos conecta com essa comunicação compassiva. Também vou chamar aqui esse conceito de comunicação alienante da vida, vou dizer para vocês que ele está baseado no sistema de pensamento que eu vou chamar aqui baseado no ego. Não quero colocar o ego aqui de forma alguma como um vilão ou algo ruim, mas vou explicar o porquê essa comunicação alienante da vida está baseada nessa estrutura de pensamento. O sistema de pensamento do ego, para poder viver e sobreviver, ele depende de algumas habilidades de percepção. Então, vamos fazer essa diferenciação. O sistema de pensamento do ego depende de habilidades de percepção. Habilidades essas que só existem por causa do passado. Então, é como se o sistema de pensamento do ego
dependesse do passado para viver. E quais habilidades seriam essas? Vou numerar: o julgamento, a avaliação, a interpretação, a análise, a comparação e o diagnóstico. Então, eu numerei 6, mas existem várias outras, mas essas são as principais. Todas essas habilidades de percepção, elas dependem de experiências do passado para existir. Sem o passado, elas não existem. E isso, então, fortalece o sistema de pensamento baseado no ego, que a principal característica dele é dividir a realidade em certo ou errado, em bom ou ruim. É como se a nossa linguagem fosse toda estruturada para a gente viver unicamente nesse campo de percepção, rotulando as pessoas, situações, acontecimentos, coisas em certo ou errado. O Marshall Rosenberg diz que esse tipo de comunicação nos aliena da vida que ocorre dentro de nós. Em outras palavras, nós não precisamos, por exemplo, falar daquilo que nós estamos sentindo. Também não precisamos revelar quais são as necessidades dentro de nós que estão gerando esses sentimentos. Com isso, a vida, essa energia que pulsa através dos nossos sentimentos e necessidades, elas ficam praticamente intocadas, essa energia. Ela fica praticamente protegida. E tudo aquilo que fica protegido dentro de nós ganha força, fica mais forte. Portanto, é aquilo que o Freud trouxe certa vez dizendo o seguinte: olha, o ser humano, 90% do comportamento dele, se não for mais, é regido pelo inconsciente. Ou seja, essa zona de sentimentos e necessidade é justamente algo que fica para o inconsciente, porque pela nossa linguagem a gente não traz ela para o nível consciente. Já o processo de comunicação não violenta, nós vamos reformular essa forma, reestruturar a nossa linguagem, de tal modo que nós consigamos expressar os nossos sentimentos e também as nossas necessidades. Então, vamos ver como é que ele estruturou isso. Aqui nós temos os 4 componentes da CNV. O primeiro ali que vocês estão vendo é a observação. A observação, então, é a parte da percepção em que o autor vai desenvolver exercícios também para que a gente possa nutrir uma nova habilidade no nosso campo de percepção, a observação. Então, nós temos no sistema de pensamento baseado no ego várias habilidades de percepção que dependem do passado. Marshall Rosenberg também viu o seguinte: você quer começar um conflito na comunicação? Basta misturar o fato com a forma de você interpretar ele, ou seja, com o passado. Basta misturar o passado ao presente e você começa a ter problema na sua comunicação com os outros. Então, como que nós vamos conseguir ficar com o presente? Essa é a grande questão. Se misturar o passado com o presente, já nós não temos mais a realidade, nós temos uma porção de teorias.
Como que nós vamos ficar com o presente e desenvolver essa habilidade na nossa percepção? Ele chama de observação. E a observação, vocês vão perceber mais adiante, que ela é uma habilidade muito utilizada, por exemplo, quando você vai fazer um BO na delegacia de polícia. Quando você chega lá para fazer um BO, aí você fala para a pessoa assim, o fulano é um mentiroso. A pessoa vai falar assim para você, descreva o fato. O fulano, ele me enganou, ele abusou de mim. A pessoa vai lhe falar, descreva o fato. Né? Você vai vir com mais um monte de coisa, ele vai sempre falar para você, descreva o fato. É uma linguagem de delegacia, porque não importa o que a gente acha, o que deveria ter acontecido, não importa as coisas que a gente pensa a respeito do fato. O que interessa ali dentro da delegacia é que você descreva o fato. No fato, o fato em si é neutro. E a pessoa que vai fazer, no caso, a avaliação do seu BO, ela vai se basear nos fatos. Ela não pode se basear nos nossos julgamentos. Então, o primeiro ponto de reformulação da linguagem é justamente o da percepção, onde nós vamos aprender a desenvolver uma linguagem que é descritiva, que descreve os fatos ao invés de avaliá-los, que descreve os fatos ao invés de analisar ou interpretar eles. E para isso também, isso é um ponto filosófico bastante interessante, porque ele vai exigir de nós que nós consigamos, aos poucos, ir abrindo mão de todas as ideias que a gente tem a respeito de como as coisas são. É como se você passasse a olhar para as coisas e poder dizer assim, eu não compreendo coisa alguma do que eu vejo. Porque no momento que eu compreender, eu vou estar trazendo o meu passado. Eu compreendo com base no meu passado. A gente vai dizer assim, é muito difícil não julgar. Realmente é, porque isso está bastante estruturado na nossa linguagem. Deixa eu ver aqui, a Tâmara botou uma observação aqui. Acho que até além da reformulação da linguagem, seria também uma reformulação do modelo mental, a princípio. Eu acho que as duas coisas elas caminham juntas, Tâmara. No momento que vai reformulando a linguagem, tu vai reformulando processos mentais de pensamento. E aí, vou trazer mais só para finalizar essa parte da observação. O Sócrates, o filósofo, pode ver que ele fazia um exercício mental justamente para conseguir tirar da sua percepção todas as ideias pré-concebidas. A grande frase aquela, só sei que nada sei, é dele. Porque com essa frase ele vai conseguindo limpar o campo de percepção, de modo a retirar todas as ideias pré-concebidas. Portanto, o Sócrates ele nunca dava definições ou respostas para as coisas. Mas o que ele fazia? Ele colocava perguntas. Ele perguntava ao invés de responder. E aí foi interessante que um discípulo dele esteve lá na Pitonisa, que era uma espécie de médium entre os seres humanos e os deuses na época, no templo de Delfos, que era muito famoso. Todas as pessoas lá praticamente iam consultar a Pitonisa do oráculo sobre questões importantes da sua vida. E aí esse discípulo foi lá e perguntou para a Pitonisa o seguinte:
quem é a pessoa mais sábia da Grécia? E a pitonisa respondeu: Sócrates. E aí Sócrates, ao receber aquela informação do discípulo dele, se colocou a seguinte questão: mas que ideia obscura é essa que o oráculo passou? Eu vou provar porque o oráculo está errado, porque eu não me considero mais sábio. E aí ele começou a ir em várias pessoas que ele considerava serem muito sábias. E ele descobriu que todas elas tinham em comum um defeito que tirava delas a sabedoria. Elas achavam que sabiam as coisas, enquanto ele sabia que ele não sabia. E isso fazia dele mais sábio. A diferença única era essa: ele sabia que ele não sabia. As outras pessoas achavam que sabiam. E aí isso ele disse: então eu sou mais sábio nisso, porque eu sei que eu não sei. Isso aí eu tenho certeza. Agora os outros acham que sabem, mas não sabem. Bom, trouxe essa questão do Sócrates justamente porque esse passo da observação, de desenvolver essa habilidade, vai requerer de nós um processo também de limpar a nossa percepção de ideias pré-concebidas. Feito isso, vou pegar um exemplo agora, um exemplo para ficar prático para a nossa vida. Uma pessoa, dias atrás, chegou para mim e disse o seguinte: eu não sou boa leitora. Essa foi a frase. E aí eu fui fazer uma escuta em termos de comunicação não violenta com ela, com essa pessoa. Aí a primeira coisa que eu fiz foi perguntar o que aconteceu. Aí a pessoa falou assim: eu li um texto e quando eu cheguei no final do texto, eu simplesmente não conseguia lembrar uma palavra. Não consigo nem comentar o texto. Então, esse foi o fato. O fato é, eu li um texto e ao final dele eu não me lembrava de uma palavra. Esse é o fato. Aí, como que você se sente diante disso? Me sinto triste, me sinto desmotivada, me sinto decepcionado. Esses são os sentimentos, a pessoa conseguiu nomear. Aí, o que você gostaria que acontecesse? Ou qual necessidade dentro de você não estava sendo atendida ao observar esse fato de não conseguir fazer a leitura do texto? A minha necessidade era de poder compreender o texto e comentar sobre ele. Então, a pessoa conseguiu falar dos sentimentos, conseguiu identificar a raiz dos sentimentos, que são as necessidades ou os desejos. Também ali nesse campo das necessidades nós temos desejos, valores, expectativas, necessidades e por aí. E agora nós vamos para o último passo. Ali o Marshall Rosenberg ele chama de pedido. Né? Um pedido. No outro livro, vocês vão ver que ele traz um novo conceito. Ele vai chamar esse quarto passo de estratégia. No outro livro, ele vai chamar esse quarto passo de estratégia. Então, bom, junto com essa pessoa ainda, né? Quando você observou que leu o texto, não conseguiu lembrar de nenhuma palavra do que você leu, você se sentiu triste, decepcionado, desmotivado, porque a sua necessidade era de compreender o texto e poder comentar sobre ele. Agora vamos para a estratégia. O que eu posso fazer para melhorar minha leitura? Uma pergunta, por exemplo. Né?
E aí a estratégia sempre vai ser assim, uma ação de uma pessoa. A estratégia é uma ação de uma pessoa. É assim que o Marshall classifica a estratégia, uma pessoa agindo. Então, quais as ações que eu posso tomar para melhorar a qualidade da minha leitura? Bom, eu posso, a partir de amanhã, assistir 3 vídeos que falem sobre concentração, sobre prática de leitura. Posso também ligar para minha tia, que ela é professora de português, ela pode me ajudar a clarear isso aí. E, como terceira estratégia, eu posso me inscrever num curso de leitura. 3 estratégias. Vejam bem, a pessoa, antes de falar comigo, ela estava presa naquilo que o Marshall chama de pensamentos paralisantes, que são pensamentos que nos colocam exatamente nesse mundo do certo ou errado. Como é que foi que ela classificou a ela mesma? Eu não sou uma boa leitora. Se ela ficasse só aí, o Marshall diz que a pessoa fica num pensamento paralisador. Esse pensamento ele funciona como uma espécie de decreto. O decreto ele tem um poder que ele é muito grande sobre nós. O Marshall, mais adiante, ele vai colocar que muitas causas da depressão são justamente pensamentos cognitivos paralisadores. Eles paralisam a pessoa naquelas ideias de certo ou errado, de bom ou ruim. A pessoa simplesmente não consegue sair dali. Isso ele fala quando vai tratar a respeito do tema da depressão, justamente no segundo livro, Vivendo a Comunicação Não Violenta. E aí ele trata especificamente desse ponto da depressão e dos pensamentos paralisadores. Agora vocês vejam, a pessoa saiu do pensamento paralisador, conseguiu falar sobre o fato, expressou seus sentimentos, suas necessidades e montou estratégia. Se ela não falasse a respeito dos sentimentos nem das necessidades, essa área de vulnerabilidade dentro do ser humano iria ficar protegida. E como eu já falei, tudo que fica protegido ganha força dentro de nós. É como se os nossos comportamentos passassem a ser regidos basicamente pela escuridão. Tudo que está na escuridão está protegido na sombra. Aí a gente passa a ter uma vida sendo regida por esses sentimentos, por essas necessidades não atendidas. Justamente porque a forma como a gente estrutura a linguagem não nos permite a habilidade de ser autêntico, de ser espontâneo. A Tâmara falou ali, e podem, inclusive, gerar vários gatilhos. Quer comentar sobre isso, Tâmara? Isso que você falou, eu achei muito significativo, né? De que aquilo que fica preso dentro da gente, ele ganha uma força muito grande. E aí a gente acaba, né, lógico, pensando na nossa história de vida, e é isso mesmo. E acaba gerando gatilhos que você não consegue entender, né? E aí quando você vai para o autoconhecimento, para esse processo de autoconhecimento, né, em conjunto, em paralelo com a CNV, você vai entendendo o motivo dos gatilhos. E à medida que você vai trabalhando e trazendo para fora, ele deixa de ter tanta força. Mas faz muito sentido. É isso aí, Tâmara. Obrigado aí pela sua contribuição, Tâmara. Para finalizar, então, uma última questão que eu queria colocar aqui, o número 2 e o número 3, vocês vão ver que vai ser conhecido como a nossa zona de vulnerabilidade.
é ali onde mora a nossa criança interior. A maior parte das nossas necessidades não foram atendidas lá na infância. É claro que muitas ficaram sem ser atendidas até na vida adulta. Até que chega um momento que a pessoa entra num processo de autoconhecimento, e aí ela vai descobrindo que existem necessidades dentro de si que estão há muito tempo sem serem atendidas. Mas à medida em que a gente vai entrando em contato com os sentimentos e com as zonas da necessidade, nós vamos também resgatando a nossa criança interior. Porque, basicamente, ela se expressa por meio dos sentimentos e das necessidades. Então, também é um processo muito bonito esse de resgate da criança interior. E, para isso, nós vamos utilizar a escuta como principal ferramenta do nosso autoconhecimento. Conseguir escutar os seus sentimentos, as suas necessidades, vai ser fundamental. E, principalmente, conseguir olhar para dentro de si, enxergar o pior, mas sem perder a fé em si mesmo. E isso só será possível na medida em que nós treinarmos o primeiro elemento, que é a observação. Nós precisaremos olhar para os nossos sentimentos e descrever eles. Olhar para as nossas necessidades e descrever elas, sem rotular eles de certo ou errado, de bons ou ruins. Então, o primeiro elemento da uma linguagem descritiva, ele é fundamental para fazer esse processo de interiorização e reformulação da linguagem. Se a gente desce para dentro de nós com as habilidades do sistema de pensamento do ego, nós vamos descer o chicote no nosso lombo. E as feridas dentro de nós tendem a ficar piores do que antes. Nós vamos desenvolver com as práticas uma atenção que seja amorosa para aquilo que a gente sente e necessita. Então, Buenas, eu vou parar por aqui. Tâmara, vou abrir para ti se tu tem mais alguma observação, alguma questão que tu queira trazer. Eu sempre tive muita dúvida, na verdade, qual desses pilares, desses processos, é o mais desafiador. Né? E eu, sim, acabei chegando à mesma conclusão de que a observação é o mais desafiador de todos, porque entra na questão do modelo mental, do julgamento que a gente faz o tempo todo, a partir da observação. Então, a partir do momento que eu entendi, porque é um exercício, né? Como a gente estava conversando um pouco no início, a CNV é um exercício diário. E que, eventualmente, qualquer um de nós é passível de escorregar novamente na casca de banana, né? Porque uma vez que você observa sem julgar, eu acho que os outros passos eles vão ficando um pouco menos, vai ficando um pouco mais difícil você conseguir entender, nomear os sentimentos, entender a partir dos seus sentimentos quais são as necessidades que precisam ser atendidas e deixar claro o pedido. Mas isso para mim sempre foi uma dificuldade, de entender qual desses passos seria o mais desafiador. Mas para mim está muito claro hoje que é a observação. Eu concordo contigo. E também queria dizer que isso aqui que eu estou apresentando para vocês é muito desafiador. Por isso que eu sou o primeiro, eu me considero como o primeiro mais necessitado de aprender isso. Preciso aprender isso, porque isso que realmente é desafiador. Mas Muito. é gostoso o processo em grupo. Verdade. O grupo é muito gostoso. As práticas são muito gostosas também. E o mais é muito interessante. Desculpa, Thiago, pode falar. Pode falar também. E o mais interessante é, a partir dessas práticas, você trazer isso para a sua vivência diária, no trabalho, com a família,
com filhos, porque aí você de fora consegue é, é, ter uma visão, né? Como amplia o campo de, né? Faz uma expansão da consciência, você consegue visualizar todo esse processo onde existem os gargalos e onde é possível você, aos poucos, ir trabalhando dentro da equipe, da família. Isso é um movimento muito interessante, porque ele é um movimento que ele é como se fosse um efeito dominó, né? Você acaba ampliando isso para a sua vida. CNV é vida. É, é muito interessante mesmo. Hoje, por exemplo, Tâmara, de manhã cedo um fato. Aconteceu um fato, era fora da minha casa, assim, e aí começou a me vir raiva, o sentimento que eu identifiquei era de raiva, e aí vários pensamentos julgadores. Aí uma coisa interessante também, que está no próximo livro do Marshall, ele trata um capítulo especificamente da raiva. E a raiva é um dos únicos sentimentos que, segundo o autor, não nasce das nossas necessidades. A raiva ela surge dos nossos pensamentos. E aí hoje de manhã eu comecei assim, eu estou sentindo raiva porque eu estou pensando isso, isso, isso. Foi esse foi o exercício, identificar quais eram meus julgamentos, minhas interpretações e dissociar aquilo ali da realidade. Não, o meu sentimento é por causa disso, não tem nada a ver com o que está acontecendo. E que, inclusive, Tiago, a raiva leva ao ciclo da violência, né? Que é exatamente isso aí. A raiva fortalece os pensamentos, e aí vem, você faz o ciclo da violência, né? Reagindo, sendo violento. E se esse ciclo não for quebrado, aí é que acontece, né? Mesmo as violências físicas, verbais, né? O silêncio, que é uma forma de violência também. Mas a raiva, para mim, também sempre foi um sentimento assim, muito desafiador, porque eu sempre senti muita raiva. Ela sempre esteve muito presente na minha vida. E eu não conseguia entender era, né, o motivo, né? Até que eu fui, né? Lógico, né? Ter autoconhecimento, trabalhar terapia nisso. E a partir do momento, inclusive, que eu comecei a estudar muito CNV, né? Que a gente entrou nesse mundo aí maravilhoso, eu consegui lidar muito melhor com esse sentimento. Ele deixou de fazer parte da minha vida com tanta frequência. E quando ele vem, eu consigo fazer exatamente isso aí que você falou, identificar o gatilho, o motivo, né, para poder desfazer esse processo aí. E isso foi muito confortante para mim, bastante. Me trouxe para um conforto absurdo, de não precisar, né, mais estar nesse lugar de raivosa, raiva. É muito ruim, é bem difícil. Bem difícil. Eu acho que eu estou ainda uns vários degraus abaixo de ti, porque eu ainda sinto muito. Ainda tem muito que aprender contigo, Tâmara. Mas eu Eu achei vou muito legal precisar você mesmo. falar da raiva, porque é uma raiva que a raiva é um sentimento que às vezes a gente tem vergonha de sentir, né? Com tanta Uhum. frequência, né? E foi muito legal você ter falado. Te agradeço, porque assim, para mim foi muito importante ter vivido toda a raiva que eu vivi. Hoje eu está mais confortável com relação a isso. Eu sinto menos raiva. Isso para mim é bem, bem legal, é bem legal comigo mesmo. Muito legal. Obrigada, obrigada, Tiago. Obrigado, Tâmara. Então a gente encerra por aí. Pode ser, Tâmara? Pode sim, Então, pode sim. beleza. Vou Foi salvar o ótimo. vídeo aqui. Obrigado pela tua presença, Tâmara. Foi muito Sei. especial. Então, pessoal, é isso. Esse aí foi o nosso primeiro café com CNV aí. Estamos passando para vocês aí o que a gente refletiu aqui hoje. Tá Até bom, mais, Tiago. Tâmara. Uma boa tarde para você, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.